Olá, eu sou a Poliana Duarte, eu sou psicopedagoga clínica e institucional. Esse vídeo faz parte do curso do Instituto Educomunicação. Caso você tenha interesse em esteja assistindo pelo YouTube e queira receber mais conteúdos como esse, você se inscreve no canal, deixa seu like para que mais conteúdos como este aqui possam estar sendo produzidos. Também, se você quiser adquirir alguns dos nossos cursos, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, para caso você esteja assistindo pelo YouTube, você tenha acesso à nossa plataforma por uma taxa única de pagamento. Caso você já seja assinante do curso, você vai ter direito ao seu certificado, ao material, todo está disponível diretamente na nossa plataforma. Hoje a gente vai falar sobre o transtorno global do desenvolvimento. O transtorno global do desenvolvimento, TGD, é um grupo de 5 condições que envolvem dificuldades de comunicação e de comportamento. Eu vou já falar desse grupo, dessas 5 condições que elas vão estar dentro do transtorno global do desenvolvimento, que elas estabelecem esse grupo de condições que vão estabelecer quais são os transtornos globais do desenvolvimento. Embora a maioria dos casos sejam identificados antes dos 5 anos de idade, em algumas situações somente se identifica o quadro até mesmo na vida adulta. Quanto mais cedo a gente descobrir um transtorno global do desenvolvimento, como por exemplo o autismo, mais fácil melhor é para o nosso desenvolvimento. Então, quanto mais cedo descobrir, melhor é o tratamento, mais eficaz é o tratamento e mais aquele indivíduo vai ter uma condição de vida normal. Uma vez que alguns sintomas eles são muito sutis, então alguns sintomas eles são tão sutis que a gente só vai descobrir na fase adulta ou que a gente acaba tendo um diagnóstico tardio. Então é mais fácil quando a gente tem já um sintoma pré-estabelecido, um sintoma que ele é muito característico. Claro, é mais fácil de identificação, mas quando é um sintoma sutil é um pouquinho mais complicado. Então a gente vai entender quais são esses 5 sintomas, quais são essas 5 situações, essas 5 condições que elas vão estar englobando o transtorno de desenvolvimento. Então, quais são esses? Os transtornos globais de desenvolvimento, eles são 5 condições que cometem as crianças e afetam a maneira delas interagirem com o mundo. De uma forma simplificada, essas situações alteram a forma comum de conectar os ideais, pensamento, as falas. Assim, no transtorno global de desenvolvimento, a criança possui alguma maneira de interação que lhes são próprias ou de forma diferente, piores, a gente vai usar essa palavra, piores que as outras. Então, nesse caso, a gente vai montar um quebra-cabeça interior para desenvolver, para a gente saber o que está sendo diferente do padrão que é seguido do desenvolvimento. Qual é o padrão da fase de desenvolvimento e o que aquela criança ela não está acompanhando. Então é preciso entender quais são as peças corretas que envolvem cada um dos sintomas, cada um dos transtornos globais do desenvolvimento, a fim de ajudar a estruturar aquele indivíduo internamente. O que é muito importante para as pessoas com condições, elas vivam bem, é combater a falta de conhecimento, é a gente ter um diagnóstico logo de início, antes dos 5 anos de idade, para que a gente já comece um tratamento, para que esse tratamento ele seja mais eficaz. Então, os transtornos globais, eles têm 5 condições, que são os transtornos de aspecto autista, que é o TEA, é o mais comum, é o que a gente mais vê, né? Que é o distúrbio do neurodesenvolvimento caracterizado por dificuldades em interação social. Ele também vem acometido, além da dificuldade de interação social, ele pode vir acometido com a deficiência intelectual, ele pode vir também com a dificuldade da fala. Então ele está caracterizado principalmente na dificuldade de interação social. Transtorno do aspecto autista, então um distúrbio do neurodesenvolvimento, ele é caracterizado principalmente pela dificuldade de interação social, podendo estar acometido ali, entrelaçado a ele, também dificuldade da fala, tudo está realmente associado à interação social. Também a síndrome de Rett, que é uma questão genética que tem como característica principal a regressão ou a desaceleração do desenvolvimento da criança por volta do 1º ano de vida. Também a psicose infantil, a apresentação de delírios, alucinações que afetam o desenvolvimento da criança nos termos de linguagem, interação social, brincar, entre outros, que é a psicose infantil. Também a gente tem 4, a síndrome de Asperger, que é um estado do aspecto também autista,
Esse termo ele caiu já em desuso pelo CID-11 em 2022, certo? Também tem a síndrome de Kanner, que é uma forma mais severa do transtorno do espectro autista, também conhecido como autismo clássico. Então, há inúmeros sinais que você pode observar que podem apontar um transtorno global de desenvolvimento. Em alguns casos, pode ser confuso diferenciar o transtorno de adaptação do transtorno global de desenvolvimento, principalmente se alguma grande mudança tiver acontecido com aquela criança. Então, os pais se separaram, aconteceu algum problema na vida daquela criança, aconteceu alguma mudança na vida dela. Então, será que foi aquilo ou será que ela tem um transtorno global de desenvolvimento? Será que ela tem autismo ou será que ela está passando por uma fase muito difícil na vida dela, de grandes mudanças, de dificuldade ali? Então, às vezes é bem complicado a gente ter um diagnóstico quando a criança está passando por isso. Perdão. A maioria das situações, elas são observadas nas escolas e também dentro de casa, mas também pode surgir em outras ocasiões. Uma vez que a maior parte dos sintomas dos transtornos globais de desenvolvimento envolve a interação social e comunicação. A identificação se dá ao notar alterações, dificuldades no convívio com outras pessoas. Por isso, a gente vai ver algumas situações, alguns comportamentos específicos que podem sinalizar. Apresentar movimentos repetitivos, principalmente em momentos de ansiedade. A gente vê aquele movimento das mãozinhas, a gente vê tremer um pouquinho a perna, a gente vê que são sintomas de ansiedade, mas esses movimentos repetitivos eles também podem estar associados aos transtornos de desenvolvimento. Então é comum nos transtornos globais de desenvolvimento que as crianças elas apresentem as chamadas estereotipias, que nada mais são do que movimentos repetitivos. Eles são mais frequentes em momentos de ansiedade ou também em momentos que muitos estímulos são apresentados para aquela criança. Por exemplo, conversar com uma pessoa desconhecida, estar em um local com muitas pessoas ou até mesmo estar desconfortável em um ambiente. Além de movimentos, esses sintomas eles podem manifestar através da repetição da fala de outras pessoas, que é o sinal de ecolalia, que é quando a criança, uma pessoa fala com a criança repete, ou ela fica repetindo alguma palavra que ela aprendeu com muita frequência, ou algum som. Então essa repetição, que podem ser de movimentos ou também de fala. Durante interações, existe uma dificuldade no olhar. O olhar distante é uma característica importante dos transtornos globais de desenvolvimento. Esse é um dos porquês da interação social e a comunicação, nesse caso, ficarem prejudicados. No entanto, com o tratamento adequado, essa é uma dificuldade que ela pode ser superada. Também alterações no desenvolvimento neuropsicomotor. Talvez um dos maiores fatores da suspeita do TGD são as alterações ou ausências dos marcos do desenvolvimento infantil. Entre eles estão expressar um sorriso, que é aquele sorriso social que a criança dá, virar de bruços, rolar na cama, sentar, engatinhar, falar, andar. Nas fases do desenvolvimento, na primeira infância, a gente já vê o desenvolvimento neuropsicomotor. Numa criança com um transtorno global de desenvolvimento ou numa criança com autismo, a gente já vê essa dificuldade. Inclusive, também pode vir a ocorrer dessa criança ela ter um desenvolvimento normal, ela está se desenvolvendo, com virada de bruços, rolar, sentar, ela está fazendo tudo de acordo com a faixa etária dela de idade. Do nada, ela tem esse atraso, ela estava tendo toda essa interação social, toda essa interação, sentando, engatinhando, falando, e de repente ela para ou ela começa aos poucos a regredir no desenvolvimento. Então aí já é um sinal de alerta. Também dá uma atenção maior para objetos. Com interações sociais frequentemente causam sofrimento no transtorno do desenvolvimento global, há uma tendência por fixar a atenção em determinados objetos. Nesse sentido, objetos que giram, como por exemplo ventiladores, despertam o interesse naquela criança.
mais do que brincar com outras crianças, do que brincar com outras pessoas, ela foca muito, tem uma fixação por aquele objeto. Também fixação em determinados tópicos. Por exemplo, tem uma paixão em determinado assunto e aquele assunto é amado pelaquela criança. Por exemplo, ela tem um transtorno do aspecto autista. Então ela pode ter uma fixação por dinossauros, ou por um time de futebol, ou por uma música. E aquela fixação tremenda. Não é uma coisa que a criança é fã de um tal super-herói. Não, é uma fixação por aquele super-herói. É só aquilo, é só daquele. O prato tem que ser só aquele prato daquele super-herói. Ou tem que ser o prato só daquela cor, porque a criança só gosta daquela cor. Então tem essa fixação por determinado tópico. Então, o que são os transtornos globais de desenvolvimento? Como os transtornos globais eles são divididos em várias condições, a gente vai ver quais são os principais sintomas de cada um desses transtornos. Então, a gente tem o sintoma do transtorno do aspecto autista, está escrito síndrome, mas não é uma síndrome, é principalmente um transtorno, certo? Tá mal colocado dentro dessa tabela. Sintomas do transtorno do aspecto autista, certo? A dificuldade de interação social, dificuldade de comunicação, a criança não tem medo de situações perigosas, brincadeiras estranhas, brincadeiras fora do comum, brincadeiras repetitivas, não sentir dor e parecer gostar de se machucar ou machucar os outros de propósito, sem essa intenção, não consegue diferenciar o transtorno, é um transtorno de conduta. A criança ela não consegue diferenciar muitas das vezes o certo do errado, de estar se machucando, de estar machucando outra criança, daquela criança pode estar sentindo dor, não tem esse discernimento. Também levar o braço de outra pessoa para pegar o objeto que ela deseja, em vez dela mesma ir lá e pegar. Olhar sempre na mesma direção, ter esse desvio de olhar, não conseguir manter o contato visual, ficar se balançando para frente e para trás por vários minutos, ou ficar fazendo um movimento repetitivo. Então, esses são alguns dos sintomas do aspecto autista. Também assim, os sintomas do transtorno da psicose infantil são principalmente a confusão no pensamento, como falar frases desconexas ou frases sem sentido, não se atenta ao brincar, passando de uma brincadeira para outra sem que haja uma ponte entre as duas brincadeiras, alucinações como ouvir e ver coisas que não existem, coisas inexistentes, alucinações, ideias bizarras, ideias fora da realidade, conhecidas como delírios. Também falar ou rir sem razão alguma. São algumas das características da psicose infantil. Também os sintomas de Asperger. São necessidade de criar rotinas fixas. Também interesses muito específicos e intensos, podendo desenvolver habilidades geniais em determinadas áreas, que é uma área que aquela criança ela tem muita fixação. Pouca paciência, instabilidade emocional, descoordenação motora e hipersensibilidade a estímulos. Essas são as características do transtorno de Asperger. Agora a gente vai para o transtorno de Kanner. A incapacidade de se relacionar com outras pessoas, rigidez mental e comportamental, comportamento também estereotipados. Essas são as características da síndrome de Kanner. O transtorno de Kanner. Agora a gente vai para os sintomas do transtorno de Rett, que são características principalmente da regressão do desenvolvimento infantil. Menos contato visual, queda no interesse por brinquedos, atrasos ao sentar, ao engatinhar, diminuição no crescimento da cabeça, torcer as mãos, perda da habilidade manual voluntária e da linguagem falada, convulsões, pode vir também acompanhado dessas convulsões, impossibilidade de executar movimentos coordenados, como caminhar, escrever. Isso a gente chama de sintomas chamados de apraxia. É um transtorno, é um tipo de transtorno que ele impossibilita de fazer coisas comuns, né? De caminhar, escrever, são comuns, habituais do dia a dia. Então esses são os sintomas de Rett. Então, como que é tratado os transtornos globais de desenvolvimento? A gente tem que ter em mente que tanto deficiência intelectual quanto transtornos globais de desenvolvimento, tudo, quanto mais cedo começar o tratamento, mais chances de eficácia.
Então, há opções de tratamento para os transtornos globais de desenvolvimento eficazes que vão melhorar a qualidade de vida, otimizando esses aspectos como comunicação, concentração, diminuição dos movimentos repetitivos. Então, a gente tem como melhorar a qualidade de vida através do tratamento. Para que a gente tenha melhor resultado, a gente tem que começar a iniciar logo esses tratamentos, e também é importante contar com profissionais adequados. E não é só um profissional, são vários profissionais. Então a gente vai ter um fonoaudiólogo para enriquecer o vocabulário daquela criança, melhorar a entonação da voz, melhorar a dicção, aumentar a clareza da comunicação e da compreensão das palavras. A gente tem que ter um médico também psiquiatra, que em alguns casos é necessário, né, que a criança até receba uma medicação para melhorar aspectos como atenção, ansiedade, agressividade. Então o médico psiquiatra, ele é um profissional mais indicado para a prescrição de medicamentos psicotrópicos, que são medicamentos que muitas vezes podem estar se tornando aí necessários. Também psicoterapeuta, que é um psicoterapeuta, vai ser um profissional ou um psicopedagogo também, ele pode se encaixar aqui nessa questão, que a terapia ela vai consistir em auxiliar no desenvolvimento de habilidades práticas para o dia a dia, como aprender a se vestir, explicar sentimentos e vontades, demonstrar frustrações, compreender quais são as suas maiores habilidades e desafios. Como o autismo está muito associado a isso de habilidades sociais, e aprender a se vestir, todo esse autocuidado, a gente tem um pouco de social, tem a ver um pouco com a área social do ser humano. As crianças elas aprendem isso apenas observando, convivendo, já faz parte do nosso desenvolvimento, faz parte do cérebro. E acontece algo que a gente não sabe a causa exatamente, que ocorre essa dificuldade. Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso com a repetição. A criança ela vai treinar essas habilidades, em vez de ela aprender no dia a dia, vai ter que ocorrer no momento do seu dia, com um psicoterapeuta, com um psicopedagogo ou em casa com os pais, um treino que ela vai treinar as habilidades comuns do dia a dia, de fala, de sentimentos, que ela vai ter que aprender de uma forma não convencional, que como a gente aprende no dia a dia, a gente aprende observando, a gente aprende convivendo. E uma criança com autismo, ela não vai ter essa observação, então é algo que a gente vai ter que ser ensinado para ela e com calma. Basicamente é isso que um psicopedagogo, que um terapeuta ele faz. Tanto que a gente tem o VibMap, que é uma das ferramentas usadas pelos terapeutas. O VibMap nada mais é do que um treino um treino do que vai ser executado para aquela criança. A gente vai ter as fases do desenvolvimento, as fases criança de 1 ano. O que uma criança de 1 ano ela tem que aprender? Então, vai ser ensinado para ela 2 anos, 3 anos. Então, ela vai aprender, por exemplo, a apontar geladeira, aprender o nome dos objetos, geladeira. Aquela ali é a geladeira, ela vai pegar o dedinho da criança, geladeira. Ela vai utilizar dos cards de imagens para demonstrar as imagens para aquela criança. Por exemplo, quando a gente pedir uma água para aquela criança, vai beber água, pega uma água, a criança saber o que é a água, saber onde se encontra, a água está na geladeira. Então, ela não vai aprender isso observando, mas ela pode estar aprendendo numa terapia, através também do VibMap, usando essa ferramenta que a gente vai aprendendo sobre as fases do desenvolvimento, e a gente vai estar adaptando o desenvolvimento daquela criança. Então a gente vai ter um treino, repetição, muita repetição, aprender a amarrar o cadarço, uma coisa simples, aprender sobre sentimentos, sobre raiva, sobre vontade, o que fazer, o que não fazer, como lidar com os sentimentos. Então tudo isso a gente vai estar colocando para aquela criança, que é algo que a gente aprende no habitual, e talvez aquela criança ela não tenha aquela capacidade de estar aprendendo sozinha, por conta do transtorno que ela possui. Também um terapeuta ocupacional, que é esse profissional, ele vai orientar a pessoa com transtorno global de desenvolvimento a realizar trabalhos que são úteis para o funcionamento social, escolar e também para a dinâmica familiar. Além disso, o terapeuta ele ajuda a introduzir, manter e melhorar as habilidades para que as pessoas com transtorno global de desenvolvimento possam chegar à sua independência, elas consigam fazer
ter uma vida comum, ter uma vida independente, sem precisar de ajuda de ninguém, que elas possam ser independentes, que elas possam pensar e agir por si próprias. Então, qual é a diferença do transtorno do aspecto autista para um transtorno global do desenvolvimento, do TEA para o TGD? Qual é a diferença? O transtorno do aspecto autista, ele é um dos 5 transtornos globais de desenvolvimento. Então, basicamente, o transtorno do aspecto autista, ele é um transtorno global de desenvolvimento. Eles não são a mesma coisa, porque o transtorno global de desenvolvimento, ele tem 5 tipos ali inclusos dentro dele e inclui o autismo junto. O autismo, ele está incluso ali no transtorno global de desenvolvimento. Então, quais são as principais características do aluno com transtorno global de desenvolvimento? Os alunos com transtorno global de desenvolvimento, eles apresentam algumas características específicas, como não responder às perguntas que a professora faz, preferirem ficar isolados dos demais colegas de classe, não interagirem bem com atividades em grupo, preferirem individual, preferirem agirem por si só, dificuldade em obter notas satisfatórias. É comum alunos com TGD terem algum grau também de déficit cognitivo. Assim, é importante certas medidas educativas que devem ser feitas a fim de incluir os alunos com necessidades especiais no sentido de adequar, por exemplo, instalações, metodologias, avaliações. Então, outros tópicos, a gente vai fazer todo um currículo, toda uma escola, todo um planejamento anual voltado. Todo professor tem isso, todo professor, todo psicopedagogo, todo pedagogo, ele tem esse momento do seu ano ou do seu dia, às vezes é mensal, às vezes é semanal, dele fazer um planejamento que pode ser mensal, semanal, anual, de atividades. Então a gente tem que fazer pensando como um todo, qual metodologia eu posso utilizar, qual avaliação, de modo que eu possa estar fazendo para todos, sem que haja exclusão de ninguém, que eu possa incluir a todos, que todos possam estar fazendo essa atividade. Então tudo é bem pensado. Então dessa forma a gente pode garantir que aquela criança, aquele indivíduo, ele esteja se desenvolvendo junto aos outros. Então, através dessa aula, eu espero que vocês tenham compreendido sobre o transtorno global do desenvolvimento, eu espero que vocês tenham absorvido informações de importância. Se você está assistindo pelo YouTube, deixa seu like, se inscreve no canal, comenta nesse vídeo para que mais conteúdos como esse possam estar sendo produzidos. Caso você já seja aluno do curso, no final do curso, após você terminar o curso e a carga horária, você vai adquirir seu certificado. Caso você não seja assinante ainda, esteja assistindo apenas pelo YouTube, você pode adquirir esse curso por uma taxa única de pagamento, ter acesso ao certificado, ter acesso a um material único para você estar trabalhando com educação inclusiva, está trabalhando com neurodesenvolvimento. Então eu vou deixar para vocês o download, para quem já é assinante do curso, eu vou deixar para vocês o download, para que vocês estejam baixando todos os equipamentos necessários. Eu tenho um e-book muito bacana, que eu vou deixar para quem é assinante do curso. O e-book ainda está em desenvolvimento no momento que eu estou gravando esse vídeo, mas ele agora, no momento que você estiver assistindo, ele já vai estar pronto para você que é assinante do curso já baixar o e-book, que ele tem exemplos de atividades que podem ser usadas em sala de aula na educação infantil, para ser usado para quem tem déficit de atenção, transtornos do desenvolvimento. Então a gente tem alguns exemplos de atividade para educação infantil, alguns exemplos de atividade para quem tem paralisia até cerebral, como por exemplo o vôlei sentado. A gente tem aqui o exemplo da atividade que pode ser usado em sala de aula, e a gente tem aqui o QR Code, que você, caso você esteja vendo no notebook, você pode apontar o seu celular e você acessar o vídeo do exemplo da atividade. A gente também tem um link para você estar vendo o vídeo, a gente também tem a ilustração da atividade. Então é bem bacana. Quem é assinante do curso, eu já vou deixar na plataforma o link para você baixar esse arquivo, para você estar baixando o e-book. E você que ainda não é assinante do curso, você pode estar acessando no link na descrição por uma taxa única de pagamento. Então eu espero que vocês tenham absorvido bastante sobre esse conteúdo. Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês. Se inscrevam no canal e deixem seu like para estar ajudando a promover ainda mais esse conteúdo. Então muito obrigada pela sua participação nessa aula. Eu aguardo vocês na próxima.